E aí, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma reflexão aqui, que eu estava navegando na internet, né? Coisa de velho. Eu estava navegando, assim, enquanto eu trabalho, eu vou abrindo outras páginas e tal. Enfim, né? Como quem não quer nada, que eu estava pensando em gravar outro tipo de conteúdo, apareceu esse site, essa manchete do Infomoney, que me chamou muita atenção, certo? Então, após a vinheta, vamos lá. Então, essa notícia aqui do Infomoney fala na questão dos negativados e endividados. CNPJ são empresas, né? Empresas possuem pessoas. Às vezes são pessoas individualmente, às vezes são várias pessoas que trabalham, né? Então, o estar negativado significa estar devendo, não conseguiu pagar, e aí seu nome, enfim, né? Vai para uma lista de devedores. E aí, se você for tentar conseguir algum tipo de empréstimo, de parceria com outras empresas ou bancos, você não vai conseguir. E os 80 milhões de endividados diz respeito às pessoas e às famílias. Então, o que me chamou a atenção aqui, né, que uma das explicações é a alta da taxa de juros, né? Hoje em dia está em 15% e a expectativa para o ano que vem é que chegue a 12%, mesmo assim muito alta. Qual o impacto real da taxa de juros para o cidadão? As empresas, quando elas querem crescer, quando elas querem competir, quando elas querem fazer qualquer tipo de propaganda, de divulgação, às vezes elas têm caixa, mas às vezes elas não têm. Então, elas precisam recorrer aos bancos, né, às financeiras, para captar esse dinheiro, uma certa taxa, para poder investir e aí na expectativa de ter um lucro depois, aumentando suas vendas e seus clientes. Então, quanto mais alta essa taxa de juros, que é uma referência, quanto mais alto ela, mais alto vai estar o custo de se pegar dinheiro emprestado. E isso atrapalha a atividade econômica. Alguém lembra aqui quando alguns anos atrás a taxa de juros estava bem mais baixa e o que aconteceu? As pessoas não estavam mais deixando dinheiro parado na renda fixa, rendendo juros, e estavam entrando bastante no mercado financeiro, na renda variável. Mas hoje em dia, com os juros tão elevados, a tendência é ter muito mais dinheiro na renda fixa. A renda variável, por incrível que pareça, está subindo bastante esse ano, mas por outros fatores. Mas geralmente, com a taxa de juros alta, o mercado financeiro sofreria. Porque quem vai emprestar dinheiro para uma empresa vai correr risco, se pode deixar numa renda fixa muito mais segura, rendendo bem, né? Enfim. Então, aqui é só para iniciar. E aí ele fala a evolução dos inadimplentes em 2023, 24, 25, né? Tá bem detalhado mesmo essa tabela aqui, né? Mês a mês e tal. Não precisa nem a gente olhar tanto, detalhar tanto. O que a gente precisa é ver que assim, em qualquer um desses meses, desses anos, houve um aumento, né? Sei lá, em torno de 10, 5%. Aqui fala no valor da dívida média de cada consumidor, R$ 6.267, e cada dívida 1.578, né, como se a pessoa tivesse quatro dívidas, quatro empresas, quatro alguma coisa com esse valor médio. Aqui embaixo ele também vai falar da questão da taxa do rotativo, que eu já expliquei no outro vídeo, né? Rotativo é aquela parte do cartão quando você não paga toda a fatura. E aí fica para o mês que vem. Então veja como os juros é muito alto e nos últimos anos ainda vem crescendo mais, né? É, o ideal, se não conseguir pagar o cartão, é tentar de alguma forma ver se lá no aplicativo do banco ou lá na agência se tem como parcelar essa fatura. Os juros pode ser um pouco menor ou muito menor, né? Não sei porque eu nunca fiz isso, mas assim, é melhor, tá? É parcelar essa fatura que você não vai conseguir pagar do que pagar aquela taxa mínima, beleza? Eu sou sincerão, comigo é assim. Aqui fala um pouco da questão do governo Dilma, da pandemia, papapá. Assim, a curva de endividamento das famílias saltou de 58% em janeiro de 17 para 79% agora. Veja, eu acho que todo mundo que é adulto hoje em dia, que vive, né, assim, enfim, tem dívidas, né? Eu tenho dívidas, mas assim, elas não estão fora de controle. O que essa notícia está chamando a atenção é para aquelas pessoas que estão com dívidas e não conseguem pagar. Então, de alguma forma, escapou do controle. Aqui diz, ó, quase 8 a cada 10 famílias estão endividadas. Aí aqui mais embaixo também vai mostrar, ó, que houve uma evolução muito grande da questão dos cartões de créditos emitidos, né, pelas diversas empresas,
e a quantidade de cartões que são ativos. Hoje em dia é muito fácil você ter 3, 4, 5, 10 cartões, né? Você vai numa loja de roupa, oferece cartão. Você vai no supermercado, oferece cartão. Você, enfim, conta de banco ou fintech, né, que é parecido, mas não é banco, também tem cartão. Então, muito cuidado, assim, o acesso ao crédito está muito grande e as pessoas que não têm aquele controle financeiro, aquela educação e que não têm a planilha para anotar direitinho tudo que está devendo, a pessoa acha que o cartão de crédito é um brinde, é um bônus, que chega lá, parcela, passa no cartão e nunca vai pagar ou vai pagar o mínimo. Mas é aquilo, a taxa de juros é tão alta que em pouco tempo você vai estar devendo sua alma. E é isso. Aqui tem algumas coisas falando do que fazer, dizendo que a situação fiscal do país também não está tão boa, a questão da dívida pública, né? Então tudo isso reflete. Se a inflação está alta, o governo tende também o quê? A aumentar a taxa de juros para poder tentar diminuir a inflação, porque o aumento da taxa de juros vai frear um pouco a economia e aí a inflação tende a diminuir. Então, quando diminui, aí também diminui um pouco a taxa de juros. E aí o governo, que através do Tesouro precisa também captar recursos, né? É, também vai ter uma dívida que está bastante alta. E o interesse do governo é conseguir diminuir essa dívida. Aqui, por curiosidade, eu coloquei na internet, né? Economia IBGE. E eu fui levado para essa página. Eu achei ela bem ilustrativa, bem didática, né? Pode ver, ó, que ele fala aqui, né? Qual o IPCA, qual o INPC, o IPP, custo do metro quadrado. Se não entender nenhum desses conceitos, você pode clicar e aí ele explica do que se trata. Então, resumindo, assim, um dos mais importantes é o IPCA, que é o que mede a inflação do país. Então, tanto tem ó, o último, que foi de setembro, o anterior, que foi o de agosto. Para mim, assim, eu não gosto de estar acompanhando mês a mês, que eu acho tão pouco, né? E às vezes o número diz uma coisa e o que a gente observa na realidade é outra. Eu gosto de observar o quê? Nos últimos 12 meses, se estamos em outubro, em relação a outubro do ano passado, e aqui no ano, que é só de janeiro até agora. Então ainda tem novembro e dezembro para entrar nessa conta. Esse site é bem interessante, que ele tem vários tipos de informação, seja da construção civil, tem a variação do PIB, o PIB per capita, indústria, comércio, serviço, indicadores sociais, agropecuários. Esse aqui, no meu caso, não é tão interessante. Para você pode ser que sim. Então, pesquisando no Google sobre o conceito de classe média no Brasil, eu caí nesse site aqui que é o E-Investidor do Estadão. É um veículo até confiável, né? Sempre que eu faço qualquer tipo de pesquisa, eu gosto de ver, sei lá, pelo menos uns 3 ou 4 sites e, sei lá, de vários tipos de ponto de vista, para poder ter a minha opinião. Às vezes as notícias, né, elas são tendenciosas, então meio que mostra um lado e varre outro lado para debaixo do tapete. Então a gente precisa ser crítico. E também não confiar totalmente, assim, pode ser que na sua realidade aqueles números não estejam correspondendo. Por mais que se diga que a inflação está sob controle agora, assim, antigamente, nos anos 80, 90, realmente foi muito alta a inflação, né? Mas a impressão que eu tenho é que não é tão baixa, não. E, aliás, né, a inflação ela é uma cesta de produtos que o IBGE calcula para ver as famílias entre 1 e 40 salários mínimos, o que elas consomem. Então, assim, a minha inflação pode ser diferente da sua, porque eu posso consumir mais um produto, você menos outro. Mas essa cesta que o IBGE analisa é, assim, métodos de pesquisa, de estatística, enfim, que é a média de todo mundo, da população, né? Uns vão ter uma inflação um pouco maior, um pouquinho menor. Por exemplo, quem usa o carro para trabalhar vai ter um peso muito maior na gasolina do que outro que, enfim, que come mais em casa do que alguém que come mais em restaurante. Então, descendo aqui para ver a questão do conceito da classe média, ele vai dizer, ó, classe A é aquele pessoal cuja renda familiar mensal acima de 26 mil, é 4% da população. A classe B, média alta, é a renda familiar entre 8.300 e 26 mil. A classe média baixa, entre 3.500 e 8.300. E as classes D e E, até 3.500. E aí, você ficou surpreso? Você achava que ia estar na classe que estão dizendo aí? Você achava que ia estar maior, que ia estar menor?
Enfim, deixa um comentário aqui, né? Curte, compartilha esse canal. Outra notícia que eu vi, mas que eu não trouxe aqui no vídeo, é de um especialista falando que assim, o Brasil finalmente esse ano passou a um patamar que 50% da população está na classe C ou para cima, e que historicamente o pessoal sempre teve um pouquinho mais para baixo. A gente sabe que o Brasil tem bastante desigualdade há muitos anos, né? E assim, é bom que nas notícias a gente está vendo que o desemprego está diminuindo, a formalidade está aumentando, né? Mas, assim, parece que não está refletindo nos salários. Quer dizer, mostrando aqui nessa simulação que eu fiz no chat GPT, né? Que eu pedi para ele pegar de 2015 até 2024, porque 25 ainda está acabando, está em andamento. Eu pedi para ele comparar a evolução de vários índices, né? E me surpreendeu aqui a questão do aumento da renda, que é esse roxo aqui. Não sei se esse aumento da renda tem a ver com os benefícios sociais, né, o aumento do salário mínimo. Enfim, eu só pedi para ele fazer essa análise, eu não pedi as explicações. Mas assim, você deve se lembrar daquela época, sei lá, que o salário mínimo era R$ 150, que era R$ 400, que era R$ 700. Hoje em dia já está o quê? Por volta de, vou deixar aqui embaixo, 1.500 e alguma coisa, né? Então, assim, é bom que realmente é importante que a pessoa tenha dignidade, tenha comida na mesa, que o pobre ganha mais. Só que, como é muito na base, né, e são muitos trabalhadores, sempre que tem um aumento do salário mínimo, tem uma tendência a ter também uma certa inflação. Então, por mais que, digamos, o salário mínimo aumentou, todas as outras coisas aumentaram. O grande jogo da economia é o quê? É esse aumento do salário, que a gente chama do ganho real, ser maior do que a inflação, que é o quanto as coisas ficaram mais caras. Porque se você ganha mais e tudo fica mais caro, não adianta, né? Então as coisas têm que dar aquela segurada. Mas enfim, eu pedi para ele fazer essa simulação, eu achei bem legal, né? Já comentei sobre o aumento da renda. Vamos lá, para esse azul aqui, é o crescimento do PIB nos últimos anos. Ah, deu uma leve diminuída aqui, não foi? 19 para 20, a pandemia foi em 20, subiu. Não é que o dinheiro tenha diminuído, isso aqui são variações percentuais. O vermelho, inflação anual, certo? Então a inflação estava bem alta aqui em 2015, foi diminuindo, ficou razoavelmente estável, aumentou, né, na pandemia, diminuiu. Por enquanto está sob controle, né? Mas, por exemplo, no meu caso, que sou servidor público, eu passei 4 anos sem um aumento e as coisas sempre aumentando, tá? Não quero julgar se você teve aumento, se eu não tive, se é merecido. Tem servidor que trabalha, tem servidor que não, enfim, não quero comentar sobre isso. O que eu quero dizer é que a gente passou 4 anos sem aumento, depois teve alguns aumentos, né? Ano passado, não vou lembrar outro, mas foram aumentos que não compensaram a perda nos últimos 10 anos, certo? Então é isso. A dívida das famílias, ó, pode ver que está subindo aqui, e aqui no verde seria a dívida do governo, que também está subindo. Então, o governo é como se fosse a nossa mãe, o nosso pai, né? Se não conseguir pagar, a galera vai querer arrancar as calças e o governo desconta na gente mais do que já está fazendo agora, com todas essas taxações, com todas essas reformas, né? Teve Previdência em 2019, ia ter, aliás, a tributária não, mas ia ter um MP, né? 1303 dos criptoativos, que ia mexer também com o mercado financeiro, né? LCI, enfim, que foi derrubada. Então a gente tem que ter muito cuidado assim, tem que estudar sobre economia, sobre o mundo, né? Sobre o envelhecimento da população. E aqui ele falou o quê? Que utilizou nessa metodologia dados do IBGE, do Banco Central, do World Bank, Trading Economics e reportagens de agências. Então acredito que está bem confiável, certo? Eu vou colocar essa imagem aqui também no link. E é isso, pessoal. Eu espero que não tenha ficado muito longo, eu espero que tenha sido interessante. Sempre que ler uma notícia, vamos pensar nos vieses, nos posicionamentos, vamos tentar formar uma opinião própria, vamos tentar fazer uma média daquilo que está sendo dito por um, por outro. Beleza? Essa é a dica de hoje. Tamo junto. Obrigado aí por ter assistido até o final.